Olá, iniciamos nossa terceira aula de lógica de programação. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre as estruturas de decisão e estruturas de repetição. Então vou dar um exemplo aí de estrutura de decisão e dois exemplos de estrutura de repetição. É fundamental na construção de algoritmo e até a mesma lógica utilizada o resto da vida se tratando de programação. Bom, para entendermos de fato o que é estrutura de decisão, vamos tentar compreender da seguinte forma, onde meu algoritmo ele tem caminhos a percorrer. Se determinando daquela decisão naquele momento, ele vai para um caminho, senão ele vai para o outro e gera, consequentemente, resultados diferentes. Então a gente vai entender com o exemplo da estrutura de repetição se. Como é que ela funciona? Ainda no conceito de estrutura de decisão, nada mais é do que decisões que podem interferir no andamento do algoritmo. Exemplo, um simples caso do se o aluno for aprovado, né? Então aqui para ficar mais fácil, eu já trouxe até um algoritmo, pronto, aqui o algoritmo média, né? Aonde a gente trabalha com a estrutura de decisão se. Iniciamos aqui nosso algoritmo com as variáveis nota 1, nota 2 e média. Então nós temos três variáveis. Essas três variáveis elas são de que tipo? Que tipo de informação vai conter nelas? Real. Ou seja, criamos três variáveis do tipo real. Iniciamos nosso algoritmo, né? Iniciamos com o quê? Com o comando leia. Lá atrás, na aula passada, aprendemos que a gente está aqui fazendo a leitura e armazenamento, né, da informação nossa variável. Então eu começo a fazer a leitura da nota 1, variável nota 1. Esperamos aí que o usuário digite a nota 1, para ela ser armazenada na nossa variável. Novamente o comando leia, nota 2. Esperamos que o usuário digite a nota 2. E aí aqui entra já uma operação matemática, que é a média, e entra em ação também a nossa terceira variável, que é a média. Nós temos a variável com o nome média. Essa variável ela vai armazenar o resultado, ou seja, estamos atribuindo a ela isso, o resultado da soma da nota 1 e nota 2 com a divisão número 2. Então aqui é uma fórmula básicazinha de cálculo de média, onde eu tenho a soma dos valores dividido pela quantidade. Lembrem que da precedência também, que a gente viu anteriormente, onde a precedência normal dos números vinha a divisão. Mas como eu tenho nota 1 e nota 2 entre parênteses, primeiro a gente vai fazer a soma, o algoritmo ele vai fazer a soma dessas duas notas e dividir por 2. O resultado disso é o que vai vir a ser armazenado na minha variável média, né? Resumindo aqui com um comentário do nosso algoritmo, não faz parte do nosso código, atribuímos o resultado da expressão que faz a média das notas. Lembrando que é importantíssimo vocês realizarem a leitura do material didático, onde essas observações do que é um comentário, o fato de ele não fazer parte do código, entre várias outras estruturas de decisões, estão presentes. Então a ideia é eu colocar alguns tópicos importantes, trabalhar essa lógica, construção de algoritmo com vocês, para vocês contribuírem também, ou acrescentarem com a leitura do material didático. Então aqui nós já temos o resultado da variável média, o resultado da operação atribuído à variável média. Aí aqui entra a nossa estrutura de decisão. O que seria a estrutura de decisão? Vamos descrever ela aqui. Se a média, ou seja, o valor que está na média lá, que vai ser armazenado acima, for maior ou igual a 60, então escreva, ou seja, exibimos a mensagem para o usuário. Parabéns, aprovado. Entenda o seguinte, que aqui eu tenho uma condição, tenho uma estrutura de decisão. Se o meu aluno ele for aprovado, aparece uma mensagem para ele. Eu poderia fazer um algoritmo um pouquinho maior, senão ele aparecer uma mensagem de reprovado. Mas a ideia é a gente entender de fato como é que funciona esse exemplo de estrutura de decisão, onde dependendo do resultado ele vai para uma mensagem, que é um resultado, ou ele vai para o fim
da minha estrutura e o fim do meu algoritmo, como acontece aqui. Ok? Então aqui a gente entende um pouquinho aí sobre a estrutura de decisão. Agora vamos entrar nas estruturas de repetição. O que é a estrutura de repetição? O que é a estrutura de repetição? Ela é necessária quando precisamos repetir determinadas ações enquanto não atingimos o objetivo. Utilizamos aí, é conhecida como comandos de laços ou loop. Aqui a gente está utilizando o para-faça. O que é o para-faça? Para-faça é quando um determinado bloco de instruções precisa ser repetido um número fixo de vezes. Algoritmo contagem de 1 a 10. Eu tenho aqui a variável contador do tipo inteiro. Eu inicio meu algoritmo para contador de 1 a 10, passo 1, faça. Escreva contador. Então aqui ele vai continuar no meu loop, no meu laço, até ele chegar no 10. Tem um número fixo de vezes, exibindo aí a mensagem ou o contador em si na tela do computador, que no caso o resultado seria isso, de 1 a 10. E finalizamos a estrutura de repetição para faça. Entramos na estrutura de repetição enquanto faça. É utilizado quando determinado bloco de instruções precisa ser repetido enquanto a condição é verdadeira. Mesmo exemplo, a diferença é que no enquanto eu tenho a condição se ela for verdadeira, ou seja, se o contador for menor ou igual a 10, ele vai o quê? Faça, escreva contador, e aí ele atribui o incremento aí, ele atribui a soma de contador mais 1 para gerar o mesmo resultado. Lembrando que no início eu tive o meu contador atribuído ao valor 1. Então, é interessante a gente entender como que funciona a estrutura de repetição nesse caso. Uma outra observação a fazer a vocês, que eu coloquei até aqui embaixo, é a questão da indentação. Alguns chamam com outro termo, mas conheço como indentação. O que é essa indentação? Indentação é justamente essa organização que existe aqui, né? Professor, eu poderia fazer tudo justificado, né? Ou seja, margem alinhada. Só que é mais ou menos uma estrutura de subtópico, onde quando eu abro uma função aqui, o enquanto, estrutura de repetição, eu tenho que finalizar ela na mesma margem. Para que é isso? Isso interfere na funcionalidade do meu código, de fato? Não, ele não interfere na funcionalidade do meu código. Mas se tratando de uma grande quantidade de linhas de código, aí vai me ajudar na minha organização. Assim como eu tenho no início e no fim. Então aqui a gente finaliza a questão das estruturas de repetição, né? Entendemos o que é uma estrutura de decisão com se, um exemplo bem utilizado na questão se o aluno for aprovado. Entramos na estrutura de repetição, o para faça ou o enquanto faça. Isso são estruturas básicas que são utilizadas normalmente em qualquer situação de construção, desenvolvimento ou programação em si. E vai ser muito útil para que vocês possam estar evoluindo nisso. Essa é só uma lógica para a gente poder entender, e com a leitura do material didático, que é passo a passo, você possa estar trabalhando mais para frente com algo mais avançado. Espero você na próxima aula. Até mais.